Quando a traição acontece, o que se quebra não é só a confiança. Existe um segundo antes da descoberta em que o corpo percebe o abismo, mesmo que a mente ainda não saiba. É aquele frio na barriga, a respiração curta, a sensação de que algo não encaixa. Quando a verdade finalmente aparece, o mundo perde o som e o peso do ar muda. E aí surge a pergunta que ninguém diz em voz alta, mas todo mundo sente. O que está acontecendo comigo? O que você precisa entender é que nada disso é exagero, drama ou fraqueza. O seu corpo está reagindo como se tivesse sido colocado diante de uma ameaça real. E é por isso que este vídeo existe, para te mostrar, passo a passo, o que a traição faz com a mente, com o corpo e com a identidade. Fica comigo até o fim, porque entender esses efeitos é o primeiro movimento para retomar o controle da própria história. Quando a traição acontece, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Não é metáfora, é biologia. A amígdala, parte responsável por identificar perigo, dispara como um alarme dispararia em uma casa invadida. Ela não distingue ameaça emocional de ameaça física. Nesse estado, seu corpo passa a produzir adrenalina e cortisol, hormônios que preparam você para lutar, fugir ou congelar. É por isso que tantas pessoas descrevem tremores, coração acelerado, dor no peito, perda de apetite, náusea ou até sensação de desmaio. O organismo inteiro é convocado para uma batalha que não existe fora da própria cabeça, mas que é absolutamente real por dentro. Essa combinação de química e emoção faz com que você se sinta dividido entre gritar, desaparecer, confrontar, correr ou simplesmente ficar paralisado, revivendo a cena repetidamente na imaginação. Logo após o impacto inicial, vem um dos efeitos psicológicos mais duros: a desorganização da identidade. A traição te coloca frente a frente com a pergunta que ninguém quer fazer: quem sou eu agora que isso aconteceu? É como se o espelho interno tivesse rachado. Você tenta juntar os pedaços, mas eles não encaixam do mesmo jeito. Surge a dúvida sobre seu valor, sua atração, sua capacidade de ser amado e até sua habilidade de confiar nos próprios julgamentos. A pessoa começa a reavaliar tudo: escolhas, comportamentos, sinais ignorados, conversas antigas, lembranças que antes pareciam bonitas. Não é raro que a mente entre em ciclos de culpa, tentando rastrear a origem da dor para ver se algo poderia ter sido evitado. Esse processo cansa, drena e corrói. Mas compreender que isso faz parte da resposta humana ao trauma é o primeiro passo para recuperar a clareza. O segundo grande efeito psicológico é a obsessão mental. É como se o cérebro criasse um cinema interno que repete a mesma cena de 1000 jeitos diferentes. O pensamento automático tenta reconstruir a história, como se descobrir detalhes extras pudesse apagar o que aconteceu. Não apaga. A mente, na verdade, está tentando recuperar uma sensação de controle perdida. Esse looping pode durar horas, dias ou semanas, dependendo da intensidade emocional e do vínculo afetivo envolvido. Em muitos casos, a pessoa cria diálogos imaginários, revisita conversas antigas, analisa mensagens, fotos, horários, padrões. Isso aumenta ainda mais a ansiedade. Mas essa fixação não é sinal de fraqueza. É apenas a mente tentando entender algo que não faz sentido. Uma espécie de autodefesa emocional que, apesar de exaustiva, é parte do processo. Existe também o efeito do luto invisível. A traição quebra não apenas a confiança, mas a imagem da relação que você acreditava ter. É um luto por algo que ainda existe fisicamente, mas não existe mais emocionalmente do mesmo modo. A pessoa passa por fases semelhantes às de uma perda profunda: negação, raiva, barganha, tristeza e, por último, aceitação. Cada fase tem sua duração, sua dor e seus pensamentos particulares. Algumas pessoas ficam presas na raiva, outras na tristeza. A oscilação entre elas pode ser intensa. É comum sentir que está indo e voltando, quando, na verdade, essa oscilação faz parte do processo de reorganização emocional. Entender que isso é esperado ajuda a aliviar a sensação de estar falhando por ainda sentir tanto. Quando falamos em efeitos físicos, um dos mais frequentes é a alteração no sono. Muitas pessoas relatam dificuldades para dormir, sono leve, pesadelos ou despertar repentino com taquicardia. Isso acontece porque o sistema nervoso está hiperativado. A mente não entende que o perigo já passou. É como se a noite se tornasse território vulnerável demais para relaxar completamente. O corpo permanece em prontidão, liberando doses constantes de cortisol. A longo prazo, isso provoca desgaste físico, irritabilidade, dificuldade de concentração e uma sensação persistente de exaustão.
A privação de sono amplifica as emoções negativas, tornando tudo mais intenso. Outro efeito físico muito comum é a tensão muscular. A dor nas costas, no pescoço, nos ombros e o famoso peso no peito são respostas diretas ao estado de alerta. O corpo se contrai para proteger órgãos vitais, mesmo quando não existe ameaça física. Essa rigidez causa dores que podem persistir por semanas. Em alguns casos, aparece também o distúrbio gastrointestinal. O estômago produz mais ácido, a digestão fica travada, surgem náuseas, diarreia ou constipação. O corpo está tentando processar algo que a mente ainda não conseguiu entender. Essa relação entre emoção e vísceras é tão direta que muitos chamam o intestino de segundo cérebro. O apetite também muda. Algumas pessoas param de comer quase por completo, outras sentem fome constante como tentativa de obter conforto imediato. A alteração ocorre porque os níveis de cortisol bagunçam a regulação natural da fome. Além disso, o prazer dos alimentos diminui quando o cérebro está sob estresse intenso, pois a produção de dopamina, neurotransmissor ligado ao prazer e à motivação, cai significativamente. Essa queda gera desinteresse por atividades antes prazerosas, contribuindo para uma sensação de vazio. Um dos efeitos psicológicos mais silenciosos, mas devastadores, é o isolamento. A pessoa sente vergonha, medo de julgamento e uma vontade profunda de evitar explicações. O silêncio vira refúgio. Só que esse isolamento aumenta a sensação de desamparo. O ser humano é um organismo social, e a dor emocional se intensifica quando não encontra válvula de expressão. Muitas pessoas se afastam até de amigos próximos porque sentem que ninguém vai entender. Esse afastamento cria um círculo vicioso. Quanto mais você se esconde, mais sua mente tenta preencher o vazio com interpretações negativas. Outro efeito cruel é a comparação. A pessoa cria teorias, cria imagens mentais da outra pessoa, imagina qualidades que talvez nem existam. O cérebro tenta encontrar lógica ou motivo, mas acaba distorcendo a realidade. A comparação corrói a autoestima porque transforma inseguranças em certezas, e isso aumenta a autocrítica. Essa comparação não é voluntária. É uma reação automática, uma tentativa de entender o que deu errado. Mas ninguém vence a guerra de se comparar com fantasmas mentais. Existe também o efeito de hipervigilância. A pessoa passa a observar tudo com atenção exagerada, mensagens, horários, gestos, tons de voz. É como se a mente temesse ser surpreendida novamente. Essa hipervigilância drena a energia mental, desgasta a relação consigo mesma e cria um estado constante de tensão. A sensação de estar alerta o tempo todo causa desgaste emocional profundo, além de dificultar qualquer tentativa de diálogo. A traição também afeta a percepção de tempo. Dias parecem semanas, semanas parecem meses. A mente perde o ritmo normal de processamento emocional e entra em um estado de lentidão interna. Esse desequilíbrio temporal acontece porque o trauma captura a atenção por completo, reduzindo a capacidade de viver o presente. O passado vira obsessão e o futuro vira ameaça, criando uma sensação de estagnação. A perda de confiança em si mesmo é outro efeito intenso. A pessoa começa a duvidar da própria intuição, acreditando que falhou em perceber sinais. Essa autodesconfiança cria um terreno fértil para a ansiedade, medo e sensação de vulnerabilidade. A mente tenta encontrar erros próprios para justificar o que aconteceu, como se assumir culpa fosse menos doloroso do que aceitar que algumas situações fogem totalmente do controle. A dificuldade de concentração também é marcante. A mente fica tão ocupada tentando processar a dor que sobra pouca energia mental para tarefas comuns. O trabalho, os estudos e até atividades simples parecem pesados demais. Esse efeito é normal e esperado, porque o cérebro prioriza a dor emocional da mesma forma que priorizaria uma dor física intensa. Surge ainda a oscilação emocional. Em um mesmo dia, a pessoa pode sentir raiva profunda, tristeza intensa, alívio momentâneo, revolta, saudade e confusão. Esse ciclo parece interminável. A oscilação não significa instabilidade psicológica, mas uma resposta natural ao trauma relacional. Em traumas desse tipo, a emoção muda rapidamente porque a mente tenta encontrar lugar seguro e não encontra. A sensação de abandono também aparece. Mesmo quando outras pessoas estão por perto, a dor cria um tipo de solidão interna difícil de explicar. A traição bagunça a percepção de pertencimento. É como se algo tivesse sido retirado de dentro. Essa sensação não significa incapacidade emocional, e sim o impacto profundo de perder a confiança no vínculo que antes parecia sólido.
Outro efeito psicológico importante é o medo do futuro. A traição abre um buraco nas expectativas, desmonta planos e cria incerteza. A pessoa começa a imaginar cenários negativos, acreditando que qualquer tentativa de reconstrução será frágil. Isso alimenta a ansiedade e insegurança. Mas esse medo não vem do futuro, e sim da ferida aberta que ainda não cicatrizou no presente. Com o tempo, surge um efeito paradoxal, a necessidade simultânea de respostas e de distância. A mente quer entender tudo, enquanto o coração pede espaço para respirar. Esse conflito gera confusão adicional. Nenhuma dessas forças está errada. Elas fazem parte do processo de reorganização interna. É comum sentir que cada passo é contraditório, mas essa contradição é parte da cura. Também existe a ilusão de controle retrospectivo. A pessoa acredita que poderia ter evitado o ocorrido se tivesse percebido antes. Esse pensamento é enganoso. Ele produz culpa e sofrimento, mas não leva à compreensão real. A crença de que era possível prever o imprevisível é apenas um mecanismo de defesa da mente tentando resgatar controle sobre a própria história. Mais adiante, aparece o estágio de exaustão. Depois de tantos efeitos acumulados, o corpo e a mente pedem um intervalo. A pessoa sente vontade de dormir por horas, se desconectar do mundo, evitar conversas. Esse cansaço profundo não significa regressão, e sim o corpo tentando se recuperar de uma sobrecarga emocional gigante. Agora, caminhando para o desfecho deste vídeo, é essencial reforçar que todos esses efeitos, psicológicos e físicos, são parte de um processo humano, natural e compreensível. A dor da traição não define quem você é. Ela apenas mostra que sua capacidade de sentir é profunda, e isso nunca deve ser encarado como fraqueza. Recuperar-se é um caminho possível, mesmo que hoje pareça distante. Você não está quebrado, está sobrecarregado. Existe diferença. Para encerrar, quero te deixar com um conforto importante. A dor que você sente agora não é permanente. A intensidade diminui, o peito se reorganiza e a clareza volta. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar a segunda etapa desse processo, como curar a dor da traição. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no Transformador e ativa o sininho. Você não precisa atravessar esse caminho sozinho. Existem formas reais, práticas e profundas de reconstruir sua força, e vamos caminhar por elas juntos no próximo capítulo.